Esses dias nós temos visto e contemplado que Deus tem algum projeto para nós, um plano para nós, e isso inclui nós trabalharmos o nosso coração, e ele descreve no texto bíblico que o coração é dali que saem as fontes da vida. Então é necessário colocar sentinelas e guardar esse coração. Acima de qualquer coisa que você tem que proteger, você tem que proteger o seu coração. E as duas principais maneiras de proteger seu coração é cuidar do seu ouvido e dos seus olhos. Eu coloquei aqui um O ao quadrado. Daqui vem as informações que nutrem o seu coração. Se nós não cuidamos do ouvir e do ver, nós contaminamos o coração. Nós temos que protegê-lo, porque a partir do coração nós começamos a afetar toda a vida. Entre as áreas da vida que o coração se manifesta, e talvez a principal área da vida, tem a ver com a língua. Poderíamos olhar para Provérbios procurando a língua, a boca ou os lábios. Esse conjunto descreve a nossa capacidade de comunicar, de emitir uma voz. Como é que o que nós falamos, qual é a relevância que tem? Veja, ouvidos e olhos são fundamentais, absolutamente fundamentais. Agora, qual é a importância da questão da boca, dos lábios, da língua? Veja, em Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Morte e vida. Com a boca se mata, com a boca se dá vida. Ou quando olhamos para Provérbios capítulo 6, eu tenho uma versão sintetizada aqui de Provérbios 6, que diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então vejam, há 6 coisas que Deus detesta, e uma 7ª ele abomina. Dessas 7 coisas, 3 têm a ver com o falar. Você já pensou? Há uma lista de coisas que nós podemos fazer que para Deus são detestáveis. Uma delas, a 7ª, é abominável. E 3 dessas 7 coisas nós fazemos com o nosso falar, com a nossa boca, com os nossos lábios, com a nossa língua. Você pode entender o quanto que isso é importante. Então, quando nós ouvimos Provérbios dizer a morte e a vida estão no poder da língua, dá para termos uma ideia assim, um pouco mais clara de importância dessa língua. No Salmo de número 34, versículos 12 a 14, também uma versão sintetizada aqui, ele diz o seguinte: quem ama a vida e quer viver dias felizes, refreie a língua do mal e de falar dolosamente. Das características que ele coloca ali, para você levar uma vida boa, o segredo de uma vida de qualidade, ele coloca aqui pelo menos 2 exigências para que alguém tenha uma vida de qualidade: refrear a língua do mal e falar dolosamente. Tiago, ao escrever sobre isso, ele diz, em Tiago capítulo 3, versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito, varão capaz de refrear também todo o corpo. Se você consegue segurar a sua língua, o seu falar, os seus lábios, a sua boca, você tem controle de todo o seu corpo. E ele compara a língua, então, a um pequeno leme de um navio que ele é capaz de dar direção para o barco todo. Ele compara com uma pequena fagulha que no mato queima e faz um grande incêndio.
Veja, eu estou querendo, com essas palavras que eu estou mencionando, Tiago, Salmo, Provérbios, eu quero deixar claro para nós que a questão da língua é extremamente estratégica. Nós não podemos ser levianos ou superficiais no trato e no critério do nosso falar, o que nós falamos e o que deixamos de falar. À luz dessas passagens, do Salmo 32, nós sabemos, dependendo do que você fala, você tem uma vida boa ou uma vida ruim. À luz de uma passagem como a de Provérbios, você está na lista daqueles que se tornaram detestáveis por causa do que falam? Na visão de Tiago, com o que você fala, você consolida aquilo que foi dito, você pode matar ou dar vida. Nós temos separado, nesses dias, conforme Provérbios tem estabelecido, existe o indivíduo que é sábio. Existe o indivíduo que é chamado de simples. Desculpa pelo S aqui. E existe aquele tolo, o louco. A questão da nossa fala está dentro desses padrões. Nós podemos falar como um tolo, um louco, ou podemos falar como um sábio, ou até como um simples, o petit, o ingênuo. E isso vai ter consequências. A escolha que você faz tem consequências. Nós já vimos algumas delas, mas eu quero ser mais específico. Em Provérbios capítulo 13, no versículo 3, eu estou sintetizando porque eu tenho muitos versos aqui para tomar, ele diz assim: o que muito abre sua boca, a si mesmo se arruína. Tenho alguém na minha equipe que tem uma capacidade muito forte de se comunicar com as pessoas e muitas vezes a situação é uma oportunidade de ele expressar o que ele está pensando, o que ele acha, o que ele gosta. E algumas vezes eu falo para ele assim: fica quieto, ouve, entende a situação, seja sensível a isso. Veja, através do falar demais, traz ruína para si mesmo. E não com o seu falar, você pode se comprometer. Mas não só isso. No capítulo 11, tanto no versículo 9 como no versículo 11, lemos ali: o ímpio com a boca destrói o próximo, e pela boca dos perversos a cidade é derrubada. Um ímpio e um perverso têm o poder de destruir a vida de alguém. Um ímpio e um perverso pode colocar em risco a região em que mora. A questão do falar, da língua, do lábio, da boca é tão fundamental que tem esse poder de se autodestruir e tem o poder de destruir outras pessoas. Mas não só isso, o sábio ele pode agir de uma maneira diferente, ele vai trazer um resultado diferente. Veja lá em Provérbios capítulo 16, versículo 13, onde diz: os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O sábio, os lábios do justo são contentamento do rei. Alguém que sabe o que falar, ele acaba contentando quem está acima, a sua liderança, a sua autoridade. E o rei ama quem fala coisas retas. Teria vários exemplos para usar nessa área, mas eu lembro de um amigo nosso que era um auditor de uma empresa, de um grupo de empresas,
E, certa ocasião, o seu diretor, acima dele, disse o seguinte: olha, seguramente o dono vai chamar você para perguntar sobre esse assunto, e nesse assunto você responde isso. Ele disse: mas eu não posso responder isso. Não é isso. Ele falou assim: você não está entendendo, não estou pedindo para você falar isso, essa é uma ordem. Mesmo que seja a sua ordem, não vou poder obedecer isso. E as duas pessoas que vieram conversar com ele, o diretor e mais um indivíduo que era um secretário do dono da empresa, de um grande grupo em São Paulo, perderam as estribeiras com ele, ameaçaram, etc. e tal, não teve jeito. O dono da empresa chamou e, na reunião de diretoria, o dono da empresa disse: eu já sei o que vocês vão me dizer, eu quero saber o que o João vai me dizer nessa hora. Chama o João. E o João, na frente daqueles diretores que o constrangeram a não falar, falou exatamente a verdade. E aqueles homens tinham dito: se você não falar isso, sua vida profissional aqui está acabada. E o João ficou firme. E, passado alguns dias, ele teve a proposta de se tornar um diretor da empresa. Ele rejeitou, porque ele estava com um projeto já estabelecido de montar sua própria empresa, o que ele acabou fazendo. Vejam, no caso dele, o seu rei se alegrava com o que ele falava. Amava o que ele falava. Ele era o sábio ali em questão. Em Provérbios 22, 11 também, nós vamos ler: o que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Ou seja, alguém que sabe como falar, a forma de falar. Esse alguém vai ter por amigo o rei. Também, veja, olhando para o capítulo 12, versículo 19, ele diz: o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. É uma questão de tempo. Anos atrás, um dos meus colegas pastor, mas um jovem pastor, ele entrou na minha sala de manhã cedo e ele fez a seguinte pergunta: como é que se consegue dormir com o que falam de você? E eu perguntei para ele: me diz, o que falaram de mim? Ele falou assim: não, dessa vez foi de mim. Eu falei: graças a Deus. Bem-vindo. Quem sabe a gente consegue dividir essas coisas. Ele falou: mas a pergunta é, como é que você consegue dormir? Porque eu não consegui dormir. Eu falei: bom, essa questão do dormir você vai ter que aprender. Com o tempo você aprende. As pessoas falam de uma maneira irresponsável o que querem falar. E sabe, não adianta correr atrás para ficar dizendo que não é assim, que é assim. É impossível. Tem que deixar na mão de Deus, e Deus cuida da reputação e da verdade. Entenda isso. Com a sua boca, com seus lábios, com a sua língua, você tem um poder brutal de afetar pessoas. Mas não se esqueça disso, de afetar você também. Qualquer coisa que você usa como inconveniente, impróprio na sua língua, vai ter consequência para outras pessoas. Vai ter. Mas vai ter para você também. Então, a minha intenção com vocês nessa manhã é passar para vocês 3 princípios de como deve usar a sua língua, a sua boca, a sua fala, seus lábios. Os 3 princípios são: o primeiro princípio para qual eu chamo sua atenção é o princípio da quantidade. Você conhece o ditado? Em boca fechada não entra mosquito. É o que nós lemos em 10:19 de Provérbios. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. É uma das palavras que fazem parte do grupo de sinônimos com o sábio, é o prudente e o entendido.
Falar demais. Ele diz, não falta transgressão. Tempos atrás nós tínhamos um estagiário na igreja e ele falava bastante. Ele realmente achava que ele tinha muito para contribuir com a situação. Eu falava para o pessoal assim, dá corda. Dá corda. Dá corda que ele se enforca sozinho. No muito falar não falta transgressão. Falar demais está contra a sabedoria de Deus. Sabe, tem pessoas que têm problemas até com a idade, ou por algum procedimento passou, e tem um problema de incontinência urinária. Você pode procurar um médico. Mas quando o seu problema é de incontinência verbal, você tem que dar uma lida em Provérbios. Prestar atenção que Provérbios ensina acerca do assunto. Então, dentro daquilo que deve ser o princípio da quantidade, você tem que considerar o seguinte: falar muito está contra a orientação. Você já teve situações em que você disse assim, eu podia ter ficado calado? E já teve situações em que você viu alguém falar alguma coisa, ou vivenciar uma experiência, e você disse assim, podia ter ficado calado. Veja, em Provérbios 17, 28 é dito, até o tolo, quando se cala, passa por sábio, e o que cerra os lábios, por entendido. Cala a boca. Quem sabe você de boca calada, você passar uma boa imagem a seu respeito. Cala a boca. Ouve. Você tem necessidade de falar? Tem umas coisas interessantes para você falar para as pessoas. Em qualquer situação, pergunta. Pergunta e deixa a pessoa falar. Você pode aprender sobre a pessoa, sobre a história da pessoa, sobre o que ela faz. É uma grande oportunidade de aprender a conversar com pessoas que você pouco conhece. Se você ficar calado, você vai ser visto até como uma pessoa sábia, prudente, entendida. Olha o capítulo 13, versículo 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Abrir a boca demais leva à ruína. A própria ruína. No 12, 18 ele diz, alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Você já viu aquele pessoal que fica fazendo aqueles malabarismo com faca, com espada, com motosserra? Tem gente que não precisa nada disso. A boca já traz tudo aquilo que você só vê a hora que vai se ferir. Fica quieto. Não machuque a você mesmo com tanto falar. Ninguém tem que ouvir a sua opinião. Muitos anos atrás, eu estava numa rodinha que estavam conversando, e eu sabia, ali era um aniversário, uma família muito querida nossa, e ia ser aniversário do filho do meu amigo, e eu sabia que o sogro do meu amigo, ele era um fabricante de bateria. E eu estou naquela rodinha, e chegam mais algumas pessoas, e de repente o assunto vai para a bateria. Assunto de bateria. O que eu entendo sobre bateria? Nada. Eu só sei que quando estraga tem que trocar. Mas tinha um camarada lá que achava que sabia muito. Ele não sabia que ali tinha alguém que era a expertise dele. E alguém tentou falar para ele, olha, não é assim. Mas ele é sábio aos próprios olhos. Então ele tem que ficar omitindo a sua opinião. Meus irmãos, não é essa a orientação de Deus. Na medida em que você fala e fala muito, você está se expondo
a você mesmo se machucar. Nessa questão de quantidade, eu quero ir além e falar, além do falar muito, eu diria que na quantidade a gente deve considerar também o mexericar, o fazer fofoca. Sabe, aqui eu não estou nem falando sobre falar muito sobre qualquer coisa, eu estou falando sobre falar sobre a vida dos outros. Em Provérbios 20:19 diz o seguinte: o mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te meta com quem muito abre seus lábios. Percebeu? O quanto é elogiado o mexeriqueiro e quem fala muito nas Escrituras? O mexeriqueiro é uma ameaça. Alguém cujo tópico de preferência é a vida das pessoas. Não as coisas, não as ideias, não os pensamentos, mas a vida das pessoas. E aí fica curioso para descobrir alguma coisa, aprender alguma coisa. Eu me lembro de uma ocasião, estava na igreja, e um amigo meu chegou para mim, isso era um pouco antes de começar o culto, ele virou para mim e falou assim: vou te contar uma coisa, mas você não conta para ninguém, tá? Eu falei: cara, se você não controla a sua língua, eu tenho que controlar. Fica quieto você, não preciso saber o que você quer me dizer. E ele queria, não era lá grande coisa, mas ele queria me passar uma informação que não era dele. Eu tinha que ser zeloso e não falar para ninguém, mas ele podia falar. Se alguém chegou para você e disse: eu queria te falar alguma coisa, mas você não fala para ninguém. Quando alguém me diz isso, eu já digo o seguinte para a pessoa. Número 1, se for sobre a vida de outra pessoa, eu não quero saber. Não quero. Se o que você quer falar para mim é sobre a sua própria vida, deixe já lhe garantir. Se for alguma coisa que requeira disciplina, eu vou falar para mais gente. E talvez tenha que falar diante da igreja, se você não der ouvidos. Pense bem se você quer falar comigo. Se o que você falar comigo sobre o que você fez tiver que resolver com outra pessoa, eu vou falar com essa outra pessoa. Se o que você quer falar para mim é sobre outra pessoa, de um pecado que você conhece, mas que você não sabe como tratar, eu vou para a pessoa e vou conversar com ela e vou dizer: fulano me disse isso. Agora, você quer contar o que você ia contar? Vejam, de alguma maneira, ao fazer isso, eu estou protegendo aquele indivíduo, mas eu principalmente estou protegendo a mim mesmo. Veja, em Provérbios capítulo 10, versículo 19, diz: o que refreia os seus lábios é prudente. E se você seleciona o que você vai ouvir, você é prudente. Então, pare para considerar aqui no seu caso. Você é alguém que tem falado demais? Você é alguém que tem falado da vida de outras pessoas? Se você tem feito isso, você está parecido com o tolo, com o insensato. Isso é loucura. Ah, mas todo mundo faz isso. É, todo mundo que é tolo, louco, insensato. A proposta de Deus, o Filho de Deus, é que na condição de sábio, a gente sabe escolher a hora de falar, o que falar, quanto falar, e não falar da vida dos outros. Então esse é o primeiro princípio, o princípio da quantidade. O segundo princípio para o qual eu chamo sua atenção agora é o princípio da verdade. Nós somos um povo muito mentiroso.
Nós somos um povo muito mentiroso. Nós nos acostumamos de fazer promessas que nós não vamos cumprir. Não é raro, à frente das pessoas, nós falarmos uma coisa elogiosa, mas por trás falamos mal. Pense aqui, quando foi... Eu não quero criar nenhum problema aqui, se tiver algum problema, depois você procura o Marcos, que ele ajuda você a resolver isso. Mas quando foi que a sua esposa... Quando foi a última vez que a sua esposa pediu para que você fizesse alguma coisa em casa? Por exemplo, ela falou alguma coisa parecida como... A torneira está pingando e precisa trocar aquela solinha da torneira. E você falou para ela assim, sábado eu troco. Não pode rir alto, não. Está entregando. Sabe, muitos anos atrás, eu falei assim, meu Deus, eu estou mentindo para minha esposa. Eu não estou afim de fazer isso nem agora, nem no sábado. E eu estou falando isso para ela. E eu falei, não vou mentir mais. Comprei uma caixa de ferramenta e dei para ela. Nós nos relacionamos bem com promessas que não vamos cumprir. O Suassuna conta que nós brasileiros somos mentirosos e ele valoriza o viver na mentira. Palavras dele objetivas e claras. Então ele diz que quando um brasileiro é convidado para alguma coisa, ele diz o seguinte: eu vou. Quando ele diz eu vou, isso significa talvez eu vá. Mas se ele disser vou fazer todo o possível para ir, isso significa não vou. Gente, no padrão da sociedade é normal fazer isso. Nessa sociedade mundana, insana, ímpia, tola, louca, esse é o padrão, mas uma vez que você chegou para Deus, agora tem um novo padrão. E esse padrão já começa em Provérbios capítulo 8, 7, com o exemplo da sabedoria que diz: a minha boca proclamará a verdade. Ou como diz em Provérbios 12, 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são seu prazer. Deus não é indiferente com a maneira com que você fala. Os lábios mentirosos, Deus abomina. Mas aqueles que falam fielmente, Deus se alegra. Será que isso é suficiente para você? Na sociedade, de uma forma geral, no ambiente de trabalho, talvez aqui tenha algum vendedor de carro, advogado. Entendamos isso. O seu compromisso com Deus é maior do que os padrões da sociedade em que você mora, em que você está. O seu compromisso com Deus agora chega ao ponto de que você não pode mentir. Vejam, em Tiago capítulo 4, versículo 11, diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Nós não podemos julgar as pessoas e falar mal das pessoas, mesmo porque aquilo que é falado mal das pessoas, isso é calúnia.
Deus odeia calúnia. E veja, Ele não odeia só calúnia, não. Ele odeia também a difamação. A difamação é quando você fala uma verdade ruim sobre o indivíduo. É verdade. Só de você estar falando sobre isso, Deus está dizendo, eu odeio isso. Quando você usa sua boca para livremente falar o que você ouviu de alguém. O Zé me falou que o pai dele costumava dizer no passado, aquilo que você vê reduz 50%, é isso, Zé? E daquilo que você ouve, reduz a 100%. Você ouviu falar de alguém, sendo verdade ou mentira, você levar isso para frente, é você que está com problema. Alguém que fica falando da vida dos outros está falando da sua própria vida. É alguém que está desobedecendo a Deus. Então nós podemos mentir, simplesmente por não seguir o padrão de Deus, mas nós podemos mentir também, simplesmente falando, passando para frente uma informação que nós recebemos e que não deveríamos passar nem se fosse verdade. Veja, em Provérbios 26, versículos 24 em diante, diz: aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Você já esteve naquela situação em que você percebeu que a sua esposa, ela efetivamente ela está brava, está chateada, você percebe isso, ela está lavando louça, e lavando louça ela consegue fazer mais barulho do que normalmente ela faz. E você chega para ela e pergunta, tudo bem? E ela responde para você o quê? Tudo bem. E você sabe que não está tudo bem. É o melhor que ela consegue falar naquele momento. Ou você está chateado com a sua esposa, pergunta, está tudo bem? Tudo bem. Mentira. Dissimulação. Mas se eu falar aquilo ali naquela hora vai dar problemas. Mas você acha que se falar mentira vai ajudar? Talvez você diga, nós vamos conversar sobre o assunto, mas nós não vamos falar isso agora. Eu não estou no melhor momento para falar para você. Recentemente, minha esposa e eu demos uma raspada um no outro, e eu fiquei bastante chateado, e ela disse, vamos conversar. Eu falei, agora não. Agora não. Eu preciso tratar com o meu coração antes de poder falar com você, sem poder te ferir. Agora não. Você não precisa dizer que está bom sem estar bom. Você não precisa ser dissimulado. E você não precisa, em hipótese alguma, mentir. Ainda que a mentira aparentemente solucione um problema. Ainda que a mentira melhore, talvez, uma história a ser contada. Ainda ontem à noite estava ouvindo alguém compartilhar comigo da história de alguém que telefonou de uma maneira agressiva, cobrando porque ela tinha feito alguma coisa, e a pessoa não tinha feito nada daquilo. E o tempo ficou... Voltaram na origem, chegaram, traçaram e descobriram quem falou foi isso. Foi esse. Mentira. Veja. Voltamos em Provérbios 12, 19. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Você está falando a verdade. Não somente não vai ter problema, como você vai ser conhecido por falar a verdade, é alguém confiável. Mas se você conta uma mentira, logo as pessoas vão perceber. Você talvez não perceba, na medida em que nós vamos mentindo, hoje já é sabido isso, nós moldamos o nosso cérebro. Ao mentirmos, nós moldamos o nosso cérebro, está previsto. Em algum tempo, curto tempo, a pessoa vai descobrir, através da estrutura do seu cérebro,
Que tamanho de mentira você é capaz de contar? O lábio veraz permanece para sempre. No capítulo 17, versículo 20 diz: o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Quem está falando uma coisa aqui e falando outra coisa ali, vai cair no mal. Ou a boca do nécio, do insensato, do tolo, do louco, é uma ruína iminente. Eu tenho um amigo que, acho que já foi curado disso, mas eu chamava de meu amigo hiperbólico. Ele sempre que ia contar uma história, ele contava de um tamanho muito maior do que as coisas eram. Então, eu me lembro de um quadro que ele descreveu, que era uma cachoeira que tinha rompido um cano em casa. E ele perguntou para a esposa, não é? Ela disse, imagina, era uma torneira pingando. Toda a história dele era exagerada. Quando ele me contava, eu falei assim, posso conferir com a tua esposa a versão dela? Ele foi entendendo que aquilo era impróprio. Nós não precisamos de contar mentira para uma história ficar mais bonita ou para resolver um problema. Porque isso aqui, o caminho da mentira é só ruína. Em Provérbios 24, 28, ele diz, não enganes com os teus lábios. Senhores, não importa, no ambiente do seu trabalho, você não precisa mentir. Quando meu filho começou a entrar no mercado de trabalho, eu tive a oportunidade de conversar com uma diretora dele, uma ocasião, e ela me disse o seguinte, olha, a empresa tinha perdido um grande cliente, um grande grupo internacional na Argentina, porque a pessoa que trabalhava vendendo lá na Argentina esse produto, ele se queimou e queimou a empresa porque ele fez promessas que a empresa não podia cumprir, que o produto não podia alcançar tudo aquilo que ele dizia. Realmente, a empresa dele tinha sido riscada. E ele disse o seguinte, como eu não sei, mas seu filho não mentiu e recuperou o cliente. É engano você pensar que a mentira é um caminho de solução. Não é, ainda mais para o Filho de Deus, para o ímpio. Ele está no ambiente dele, ele nada nisso. Mas nós não. Então, além do princípio de falar moderadamente e não falar da vida dos outros, a gente tem o princípio aqui de sempre falar a verdade. Então, isso nos leva ao nosso terceiro princípio. O terceiro princípio é o princípio da paz. Ou seja, não é simplesmente falar a verdade. Eu sou da família dos cerqueiros, os cerqueiros falam de qualquer jeito mesmo. A gente é assim. Eu sei que você pode ser assim, você vem de uma família que é assim, mas isso não significa que você tem que ser assim. Dentro das Escrituras, nós encontramos uma orientação de que o nosso falar, ainda que seja marcado pela verdade, ele tem que ser marcado também por paz. Como nós vimos anteriormente, através do nosso falar, nós temos o poder de destruir pessoas, nós temos o poder até de nos destruir. Veja, em Provérbios, voltamos lá no capítulo 11, versículo 9, o ímpio com a boca destrói o próximo, a cidade é derribada pela boca dos perversos. A maneira que você fala, você pode ser extremamente destrutivo com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com o motorista na estrada, na avenida que você está dirigindo. Mas isso não é para ser assim. Veja lá, em Provérbios 15, 4, diz o seguinte, a língua serena
é árvore de vida. Eu me lembro uma ocasião, eu fazia parte de uma equipe de pastores numa igreja, e dois dos pastores se desentenderam, e eu estava assistindo aquela conversa. Um deles estava sentado, e o outro chegou próximo dele, e com o dedo em riste, falava duramente. E o indivíduo que estava sentado, continuou sentado. Tranquilo. Ele tinha razão. Quando ele falou em tom normal. E eu diria que, com certo constrangimento e vergonha, aquele indivíduo que tinha perdido a cabeça teve que se sentar. E quando eu olhei para aquela cena, eu falei assim, eu quero ser igual a ele. Eu não quero ser igual ao camarada que perde o controle, fala o que deve, como não, fala o que não deve, como não deve, quando não deve. Eu quero ser igual a ele. Na sua serenidade, ele colocou a casa em ordem. Ou Provérbios 12, 18, que diz, a língua dos sábios é medicina. Um sábio, com falar, ele cura pessoas. Ele não deixa as pessoas doentes, angustiadas, sofrendo. Ele traz cura com o seu falar. Ou em 10, 21, ele diz, os lábios dos justos alimentam a muitos. Que figuras nós vemos aqui? A língua que traz vida, a língua que é um medicamento, a língua que é um alimento. O Filho de Deus, quando se torna sábio, ele se torna alguém que é uma bênção para os outros. Quero estar perto para ouvir falar. Veja, no capítulo 25, versículo 15, ele diz, a longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos. Eu acho interessantíssima essa figura. À medida que você está seguro de uma coisa e seguro de si mesmo, entendamos isso. Nós não precisamos gritar. Nós não precisamos ter pressa. Só esperar a oportunidade de falar e colocar as coisas no devido lugar. Mas, de alguma maneira, a gente herda dessa nossa sociedade essa visão que é gritando, se destemperando, falando na hora imprópria, com raiva, que nós vamos ter resultado. Aqui ele está dizendo exatamente o contrário. Através de uma atitude longânima, paciente, calma, espera, é que você persuade quem está acima de você. Através de palavras bem colocadas, num espírito bem colocado, você tem o poder e o impacto de quebrar ossos. Nós não precisamos de gritar, gente. Não precisamos de xingar. Nós não precisamos ameaçar a pessoa com as nossas palavras. Nós podemos ser medicina e ter impacto na vida das pessoas, falando calmamente. Mas eu não consigo me controlar na hora. Cala a boca. Não é a hora de eu falar. Cala a boca. Não, mas eu estou pronto para conversar com você. Eu sei que você está, eu é que não estou. Quantas vezes eu tive que falar isso? Não é hora de a gente conversar. O cara fala, não, mas eu estou pronto para conversar. Eu sei que você está, eu é que não estou. Não é porque você detém a verdade que você tem o direito de falar de qualquer maneira. Vejam, capítulo 10, versículo 31, ele diz,
A boca do justo produz sabedoria. Ou no 16:21 ele diz, a doçura no falar aumenta o saber. Veja, a justiça e a doçura produzem o que? Sabedoria e saber. Você não vai ganhar nada ameaçando as pessoas com suas palavras. Você pode ganhar a questão, mas você perdeu a pessoa e perdeu a aprovação de Deus. Ah, mas eu não sei o que falar na hora. Cala a boca. Por fim, olhando nessa questão de pacificação, eu quero ler Efésios 4:29 com vocês, que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A ideia de torpe aqui é alguma coisa que cheira mal. Qual é a palavra que cheira mal? Ela pode ser uma ofensa. Ela pode ser uma palavra dura. Ela pode ser uma fofoca. Ele diz claramente, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra que vai sair da sua boca, ela tem que fazer duas coisas. Ela tem que edificar e transmitir graça. Edificar e transmitir graça. O que eu vou falar vai edificar? Nós somos um povo muito brincalhão, fazemos muitas gozações. Agora, cuidado. A gozação que você está fazendo está marcada de respeito ou de vergonha? Ah, Fernando, você não está exagerando? Não. Se alguém está exagerando é Deus, você tem que resolver isso com ele. A gente tem que se tratar com respeito. E quando a gente abre a boca, a gente tem que edificar e trazer graça. Ah, mas eu não tenho nada legal para falar. Cala a boca. Eu me lembro quando, uma ocasião, depois de estudar o Salmo de número 15, minha esposa e eu entendemos que certas coisas não era adequado nem em casa. Eventualmente você em casa comenta com seu marido, com a sua esposa, sobre a vida de uma outra pessoa. E quando nós entendemos o Salmo de número 15, entendemos que isso era um impeditivo, é um impeditivo para ter relacionamento com Deus, nós decidimos parar com isso. E sabe, tem hora que faltava assunto para conversar com ela. Tem problema. Cala a boca. Se você não vai falar para edificar, cala a boca. Se você não vai falar para transmitir graça da parte de Deus, cala a boca. E isso vale no seu relacionamento com suas amigas, com seus amigos, isso vale no relacionamento com seus filhos, com seus pais, com o povo da igreja. Concluindo essa mensagem, meus irmãos, vejam, no capítulo 15, versículo 23, e depois no 24, 26, ele diz: a palavra a seu tempo, quão boa é! Você tem uma palavra para dar, mas qual é a hora de? Não é qualquer hora. Qual é a hora ideal? Você está muito chateada com seu marido. Você está esperando que ele chegue em casa para poder soltar os cachorros nele. Qual é a hora? Qual é a hora? Você pode achar que é crueldade da minha parte, mas não é. Eu lembro uma ocasião que minha esposa e eu tivemos uma tensão e ela me deu um cheque importante. Um cheque não é de dinheiro, não. Um cheque parecido com cheque mate, alguma coisa assim. Eu tinha uma resposta para dar para ela, mas eu falei, não adianta. Se eu responder agora,
ela vai ficar chateada. Falei para ela, deixa eu pensar no que você está me falando. Deixa eu pensar. E algumas vezes, nos dias seguintes, ela me dizia assim, já pensou? Eu falei, não, ainda estou pensando. E sabe, você pode achar um exagero, e efetivamente não era nenhum tipo de vingança, retaliação da minha parte, eu dei aí 2 semanas, vocês vão sentar. Vamos sentar e vamos conversar sobre isso. Em primeiro lugar, você tem razão, você tem razão. Em segundo lugar, eu acho que 90% do que você falou não existe. É como se fosse tomar um chopp, eu gosto de falar de bebida aqui no Palavra da Vida. E sabe, você me deu um caneco que tem 10% de chopp e 90% de espuma. Aliás, para falar em bebida, não sei se vocês perceberam ontem, a mesa lá embaixo, as garrafas que tinham aquela flor eram de vinho. Tirem suas conclusões. Alguém bebeu esse vinho antes. O pessoal que ia colocar as garrafas na mesa, na hora que estavam arrumando a mesa, você pensa que pegava a garrafa assim e colocava? Não, vinha já segurando com o dedinho no fundo, assim. Então, conhece o assunto aqui. E eu lembro que eu falei com a minha esposa, olha, você tem razão, em 10%, mas 90% é espuma. Agora, sobre os 10% que eu sou o culpado, deixa eu dizer para você, eu nem sei como resolver isso. Não sei. Depois vocês me esclarecem que eu não consegui ouvir daqui. Não, eu demorei 2 semanas para encontrar o momento oportuno de falar isso. Isso eu já sabia. Mas se naquele primeiro dia eu falasse 90% disso é espuma, já era. Qual é a hora de falar? Qual é a hora de falar? Eventualmente você pode dizer para o seu marido, para a sua esposa, eu preciso conversar sobre um determinado assunto. Qual é a hora que nós vamos conversar? Não é a hora que você acha, que está sentindo. Veja, no 24, 26, ele diz, como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. É agradável quando alguém tem uma palavra reta, no tempo certo, com a proposta certa. No 20, 15 ele diz, há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Mulheres, vocês podem ficar mais belas com seu cabelo bem arrumado, com um brinco, com um anel, com um colar. Escuta, mais do que isso, é a maneira com que você usa os seus lábios. Os lábios instruídos são joia preciosa. Vejam, eu sei que eu estou falando sobre algumas coisas dificílimas de fazer. É o que Tiago diz, é como uma pequena centelha de fogo que põe a mata queimada. Quem controla a sua língua, controla seu corpo todo, não é fácil. Mas veja, ele diz em 16, 23, o coração do sábio é mestre de sua boca. O coração que está ouvindo o que Deus fala, ele acaba sendo o Senhor e vai dizer para a boca, fica calada. Não fala desse jeito. Fala desse jeito. Não fala agora. Não é nessa circunstância. Veja,
alguns de vocês vêm de uma linhagem de um povo que fala de uma maneira imprópria. Você pode dizer, eu sou árabe, árabe é assim mesmo, eu sou italiano, italiano é assim mesmo, eu sou espanhol. Eu sei, a genética, se não define, nos deixa bastante propenso para certas coisas. Eu sei, o ambiente em que você foi criado o formou do jeito que você é, mas ouça, agora você é filho de Deus. E é a graça que tem que trabalhar na sua vida. E tem que mudar o jeito de você falar. Por isso, eu quero encerrar com uma palavra de oração. Uma palavra que você deve levar para orar, que é o Salmo 141, versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Na medida em que você ouve, que você lê, que você alimenta seu coração, a sua mente com os padrões de Deus, você também vai se deparar com essa realidade. Como é que eu devo falar e como é que eu não devo falar? É através desse processo de mudar a sua visão, a sua compreensão, que você muda o seu coração e, consequentemente, as suas ações. Você não tem que ser o resto da sua vida um insensato, um tolo. Você pode passar por essa mudança. É por isso que Deus dá essas mensagens para nós. Ele diz, você tem que colocar uma segurança do que entra no seu coração. Você tem que colocar guarda, proteger seu coração, através do que você ouve, do que você vê. Proteger o seu coração, agora seu coração, com um novo modelo, com um novo paradigma, com um novo ideal. Você pode dizer para Deus, eu já sei o que eu tenho que fazer. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Senhores, eu poderia falar sobre esse assunto até às 6 da tarde. Mas você precisa viver as suas experiências. E aí estão as questões que você pode continuar e aprofundar o assunto depois do nosso tempo. Eu gostaria de dar um momento de silêncio aqui para você com o seu Deus, que talvez tenha percebido tantas falhas, tantos pecados, tantas transgressões. No seu falar, nesse momento, você possa silenciosamente confessar para Deus o seu pecado e desfrutar do perdão dele. Faça isso.